Olá, pessoal! Eu sou Wycliffe, o seu professor virtual. Tema da aula: a Bíblia Vulgata. Nessa aula, vamos explorar a história e a importância da Bíblia Vulgata. Visão geral. Esta aula oferece uma análise aprofundada da Bíblia Vulgata, abordando sua história, origem e importância no contexto da Bíblia cristã. Descubra mais sobre este importante texto sagrado. Introdução. A Bíblia Vulgata é uma das versões mais importantes e influentes da Bíblia em latim. Ela foi traduzida do hebraico e do grego para o latim por São Jerônimo no final do século IV e início do século V. Sua importância se dá não apenas pela sua tradução precisa e cuidadosa, mas também por ter se tornado a versão oficial da Igreja Católica por muitos séculos. História da Bíblia Vulgata. A Bíblia Vulgata teve origem na necessidade de ter uma versão unificada e oficial das Escrituras Sagradas para a Igreja Católica. Até então, havia diversas traduções em latim, algumas das quais não eram totalmente precisas. Em busca de uma tradução mais fiel, o Papa Dámaso I encomendou a São Jerônimo a tarefa de revisar e traduzir os textos originais para o latim. São Jerônimo dedicou muitos anos de sua vida ao trabalho de tradução da Bíblia para o latim, resultando na Vulgata, que se tornou a versão oficial da Igreja Católica em 1546, durante o Concílio de Trento. Desde então, a Vulgata foi amplamente utilizada e reconhecida como uma das mais importantes versões da Bíblia. Características da Bíblia Vulgata. Uma das principais características da Bíblia Vulgata é a sua fidelidade aos textos originais em hebraico e grego. São Jerônimo foi meticuloso em sua tradução, buscando preservar o significado e a mensagem dos escritos sagrados. Além disso, a Vulgata apresenta uma linguagem formal e solene, característica do latim clássico, o que a torna uma obra de grande importância histórica e religiosa. Outra característica marcante da Bíblia Vulgata é a sua divisão em seções como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, cada um subdividido em livros e capítulos. Essa organização facilita a leitura e estudo das Escrituras, permitindo que os fiéis possam acessar de forma clara e ordenada os textos sagrados. Impacto e legado da Bíblia Vulgata. Ao longo dos séculos, a Bíblia Vulgata exerceu uma profunda influência na Igreja Católica e na cultura ocidental como um todo. Sua tradução precisa e autorizada tornou-se referência para estudos teológicos, litúrgicos e acadêmicos, moldando o pensamento e a prática religiosa durante séculos. Mesmo com o surgimento de novas traduções e versões da Bíblia, a Vulgata continua sendo venerada e respeitada como uma obra fundamental para o entendimento e a propagação da mensagem divina. Seu legado perdura até os dias de hoje, demonstrando a importância e a relevância da Bíblia Vulgata na história da fé e da cultura cristã. Conclusão. Em suma, a Bíblia Vulgata é uma fonte vital de conhecimento e sabedoria que merece ser explorada. Aprofundamos nossos estudos com a introdução à Bíblia Vulgata, compreendemos o contexto histórico e cultural que a envolve, e mergulhamos nos livros e passagens que revelam suas riquezas. Que possamos continuar nossa jornada de aprendizado e reflexão por meio desses ensinamentos milenares. Contexto histórico e cultural da Bíblia Vulgata. A Bíblia Vulgata, tradução latina da Bíblia feita por São Jerônimo no final do século IV e início do século V, é uma obra de grande importância histórica e cultural para a religião cristã.
Para compreender a magnitude e o impacto da Vulgata, é essencial conhecer o contexto histórico e cultural em que ela foi produzida. Contexto histórico. A produção da Bíblia Vulgata ocorreu durante um período de intensas transformações e controvérsias no mundo romano. São Jerônimo, um dos mais importantes expoentes da Igreja Católica na época, foi encarregado pelo Papa Dámaso I de realizar uma nova tradução da Bíblia para o latim. Este projeto visava padronizar as escrituras sagradas e torná-las acessíveis para a população de língua latina, ampliando, assim, o alcance da mensagem cristã. O século IV foi marcado por disputas teológicas e políticas entre diferentes correntes do cristianismo, o que influenciou o trabalho de São Jerônimo na elaboração da Vulgata. Além disso, a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo como religião oficial trouxeram novos desafios e oportunidades para a disseminação da fé cristã, tornando a Vulgata um símbolo de unidade e autoridade para a Igreja Católica. Contexto cultural. No contexto cultural em que a Bíblia Vulgata foi produzida, a língua latina desempenhava um papel central como veículo de comunicação e expressão literária. A tradução de São Jerônimo combinou elementos do latim clássico e do latim vulgar, refletindo a diversidade linguística e cultural da época. Além disso, a Vulgata incorporou influências da cultura grega e hebraica, enriquecendo sua linguagem e conteúdo. A disseminação da Vulgata teve um impacto profundo no desenvolvimento da cultura europeia e na formação do pensamento cristão ocidental. Através de manuscritos copiados e disseminados por monges e teólogos medievais, a Vulgata tornou-se a versão padrão da Bíblia na Idade Média, influenciando a música, a arte, a arquitetura e a literatura da época. Em resumo, o contexto histórico e cultural da Bíblia Vulgata revela não apenas a importância da obra em si, mas também sua relevância na construção da identidade e da tradição cristã ao longo dos séculos. Espero que esse conteúdo contribua para o seu aprendizado sobre a Bíblia Vulgata. Conclusão. Ao final da análise do contexto histórico e cultural da Bíblia Vulgata, percebemos a importância de compreender a época e as circunstâncias em que os textos sagrados foram escritos. Essa compreensão enriquece nossa interpretação e nos conecta ainda mais profundamente com a mensagem divina contida na Bíblia Vulgata. Estudo dos livros e passagens da Bíblia Vulgata. A Bíblia Vulgata é uma versão da Bíblia em latim, traduzida por São Jerônimo no final do século IV. Ela se tornou a versão padrão da Bíblia na Igreja Católica Romana por muitos séculos. O estudo dos livros e passagens da Bíblia Vulgata é fundamental para compreender a história da Bíblia e da influência do latim na disseminação das Escrituras. Livros da Bíblia. Vulgata. A Bíblia Vulgata possui os mesmos livros do cânon católico tradicional, porém organizados de forma diferente em relação à Bíblia hebraica. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 5 seções principais: Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Tobias. Livros poéticos e sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Sabedoria e Eclesiástico. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Carta de Jeremias e Ezequiel. Profetas menores: Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
Passagens importantes da Bíblia. Vulgata. Dentro da Bíblia Vulgata, existem diversas passagens que são consideradas fundamentais para a fé católica. Alguns exemplos de passagens importantes incluem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas passagens são frequentemente citadas em rituais religiosos, homilias e estudos bíblicos dentro da tradição católica. Importância do estudo. O estudo dos livros e passagens da Bíblia Vulgata é importante não apenas para entender a história da Bíblia e da Igreja Católica, mas também para aprofundar a fé e o conhecimento sobre os ensinamentos cristãos. A Bíblia Vulgata tem sido uma fonte de inspiração e orientação espiritual para milhões de fiéis ao longo dos séculos, e seu estudo continua a ser relevante e significativo nos dias de hoje. Compreender os livros e passagens da Bíblia Vulgata é mergulhar na rica tradição da fé católica e na sabedoria contida nas Escrituras Sagradas. Além disso, o estudo da Bíblia Vulgata contribui para a formação teológica e o crescimento espiritual dos indivíduos que buscam uma vida baseada nos princípios cristãos.